E aí, pessoal, bom dia. Eu decidi gravar esse vídeo aqui de uma forma mais, digamos assim, informal, porque eu tava assistindo os meus vídeos anteriores aqui no canal e eu não sei porquê, cara, quando eu começo a gravar, eu fico meio travado assim. Eu fico meio. Eu acho um pouco esquisito ficar falando sozinho, mesmo depois de ter gravado já muitas coisas, né? Horas e horas e horas aí diante das câmeras, né? Eu percebi que nos meus últimos vídeos eu tô meio travadão, assim. Eu pego um tópico para falar sobre. E agora que eu restringi bastante a minha linha editorial, eu tenho falado só sobre vendas, né? Só sobre processo comercial para designers. E, cara, os meus vídeos parece que eu tô congelado, assim, sei lá, uma coisa estranha. E aí eu decidi dessa vez fazer um vídeo meio sem pauta, só para falar com vocês algumas coisas que eu tenho feito aqui no meu negócio que tem me ajudado bastante. E que eu acredito que se você trouxer para o seu negócio, você vai ter um bom resultado também. E aí, eu fiz aqui uma lista na minha cabeça, não sei exatamente quantos tópicos são, né? Mas eu vou sair, cara, passando para você tudo que vier na minha cabeça, beleza? Mas eu queria começar falando sobre a questão da organização da semana. Porque na época do cara do Notion, né, na época que eu falava de organização de produtividade, eu acho que esse era um tópico muito central na minha linha editorial. E muito do que eu aplico hoje, eu desenvolvi nessa época. Só que quando eu fiz a transição para falar só, né, de negócio, só sobre empreendedorismo digital e hoje só sobre processo comercial, né, vendas para designers, eu acabei deixando de integrar essa parte que eu julgo tão importante para você ser realmente produtivo, né, dentro do seu negócio. E a organização da semana, para mim, é fundamental. E aí, tem muitas coisas que você pode falar, né, nesse assunto. Mas eu acho que a principal delas é separar um horário, ou no domingo à noite, ou na sexta-feira da semana anterior, ou talvez na segunda-feira de manhã, né, quando você está vendo esse vídeo, para você dar uma organizada na semana, certo? E o que eu quero dizer com organizar a semana, né, planejar a semana? Olha, eu tenho aqui na minha agenda alguns blocos de tempo diferentes para algumas coisas. A primeira parte dessa organização é definir os dias que eu vou trabalhar, certo? É uma coisa bem simples, eu trabalho sempre de segunda a sábado, tá? Sábado é meio variável. Quando eu estou muito ocupado, tenho muita coisa para fazer, eu acabo trabalhando sábado. Mas geralmente é de segunda a sexta, né? Geralmente segunda a sábado, né? Mas às vezes sábado não, tá? Feita essa primeira definição, eu começo a olhar para os dias individualmente, né? Quais são os blocos de tempo que eu tenho, como que eu posso organizar isso e como que você pode aplicar isso na sua rotina também para fazer mais vendas, né? Para alocar mais calls, para não deixar o seu trabalho criativo ficar desbalanceado, né? Eu acredito que pensar em manhã, tarde e noite seja um bom começo, tá? Porque, por exemplo, na manhã eu sinto que eu tô muito disposto, eu tô muito energético, eu tô bem, eu acabei de acordar, tomei meu café da manhã, né? Exatamente como eu fiz hoje, né? Hoje eu acordei às 6 horas, fiquei um pouco com a minha esposa, a gente fez um café da manhã, ela saiu para treinar. Quando as crianças acordaram, a gente comeu panqueca de banana que eu tinha feito. Tomei um café, tomei um banho, me arrumei e agora tô aqui sentado para gravar. Isso na segunda-feira, né? Comecei a trabalhar hoje pontualmente 9 horas. E eu vou mais ou menos até meio-dia, meio-dia e 30, quando eu paro, né? E faço a transição da manhã para a tarde, né? Eu tiro mais ou menos ali umas 2 horas de almoço. Eu sei que parece muito, mas na verdade não é, porque tendo duas crianças pequenas, é aquilo, dá comida para criança, aí enche as fraldas, aí tem que trocar, não sei o quê. Então, parece muito, mas na verdade não é tanto tempo assim. E aí na parte da tarde, eu busco alocar as minhas reuniões. Então, quem é meu mentorado sabe que eu só faço call à tarde, né? Por que eu faço só call à tarde? Porque à tarde eu já estou um pouco mais cansado, eu já não estou, né, focado 100% ali naquelas tarefas, digamos assim, de deep work, né? Mas eu ainda presto para alguma coisa, eu não estou inútil, né? Inútil eu fico à noite, que é quando eu deixo para fazer algumas outras atividades, como por exemplo leitura, estudo, descanso, oração, que aí são tarefas que me ajudam a regenerar, digamos assim, para o dia seguinte, né? Então eu tenho essa divisão primeiro dos dias da semana, né, dos dias que eu trabalho, e dentro dos dias esses blocos, manhã, tarde e noite. Por que eu gosto de planejar a semana e alocar as coisas anteriormente? Porque às vezes a gente vai vivendo a vida, né? A gente vai vivendo a semana, a gente deixa para fazer isso depois e acaba não fazendo nunca, né?
E quando você tem uma semana organizada, você pode olhar o seu calendário e falar assim, tá, eu reservei 6 horários de call para essa semana, mas eu preenchi 3. Você já começa a pensar, poxa, eu estou abaixo do que eu deveria ter feito, né? Se eu falei que eu vou, né, separar, sei lá, 3 horas para gravar 5 vídeos, e eu separei as 3 horas, mas eu gravei 3 vídeos, tem alguma coisa de errado, né? Então, você porcionar a sua semana e você colocar no seu calendário é uma forma de dizer, olha, isso aqui é o que eu preciso fazer para alcançar o meu objetivo. Então, a única coisa que eu tenho que fazer, agora que eu já pensei, é sentar e fazer. E aí a vida fica muito mais fácil, entendeu? Porque aí não vira uma matéria de todos os dias você tem que pensar no que fazer e fazer. Não, você pensou e agora é só fazer. Você não tem que pensar mais, é só fazer, certo? E realmente ajuda muito, 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 muito. Eu tenho uma única reunião com a minha equipe, eu já cheguei a ter mais, mas agora eu tenho uma reunião só, que é na sexta-feira, por volta ali do meio-dia, para a gente fazer uma espécie de encerramento da semana e, enfim, definir as últimas tarefas, né, prioridades para a semana que vem e tudo mais. No domingo, ou melhor, no sábado, de manhã eu dou aula de catequese, para quem não sabe, eu sou catequista aí. Então, não trabalho no sábado de manhã, mas a partir das 13 horas, meio-dia ali no sábado, eu já fico livre para poder trabalhar. E aí, tem alguns dias que eu não marco reunião. Por exemplo, eu evito muito marcar reunião na segunda-feira e também no sábado, tá? Eu deixo de terça a sexta para poder marcar. Porque na segunda-feira, quando eu acabei de começar a semana, eu acho que é muito importante eu ter esse momento em que eu tô quieto, sabe? Eu tô focado e pensando em coisas estratégicas e melhorando o meu pitch e revisando os meus scripts e olhando para o meu CRM e marcando as reuniões dessa semana, né? As reuniões que não foram marcadas previamente. Então eu estou fazendo tudo isso, pensando tudo isso na segunda-feira. E no sábado, como é final de semana, geralmente o pessoal não tem muita disponibilidade, então eu nem tento marcar no sábado mesmo. No sábado à tarde até, eu acho que é interessante fazer essas gravações, né? Então, eu gostaria de passar isso para vocês e pedir para que vocês olhassem para a rotina de vocês e pensassem assim, poxa, o que eu poderia fazer para otimizar ela, para agrupar tarefas que estão próximas, o que eu poderia fazer para deixar o meu dia a dia mais eficiente e o que eu poderia fazer para ter com clareza se eu estou batendo as metas da minha semana. Por quê? Quando você já tem um pouco mais de maturidade no processo comercial, isso vira meio que automático. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Esse exemplo eu acho que eu já dei algumas vezes aqui no canal, mas tudo bem. Bom, se você nunca viu, você vai ver agora a primeira vez. Então, vamos supor que você quer faturar 10 mil reais em um mês, certo? E aí você vende projetos de identidade visual num ticket de 2.500 reais. E aí você sabe, depois de já ter feito bastante reunião e tal, e oferecido serviço para muitas pessoas, que você consegue fazer uma venda de 2.500 a cada 5 calls de venda que você faz. Então, para você bater os seus 10 mil reais, você vai precisar fazer 4 calls de venda em que você vende. Só que a sua taxa de conversão não é 100%, é 1 em 5. Né? Como eu falei, uma venda a cada 5 calls é 20% de taxa de conversão. Ou seja, o que isso significa na prática? Que se você quiser bater 10 mil reais em vendas todos os meses, o que você precisa fazer é ter uma call de vendas todo dia, de segunda a sexta, que são 5 dias. Nessa semana você tem que trazer pelo menos uma venda, nessas 5 calls. E se tiver uma semana que você fizer 4 calls de venda, na semana seguinte você tem que fazer 6, para compensar a call que você não fez na semana passada. E aí você vai sempre definindo isso. Hoje eu uso o agendador do Google. Antes eu usava o Calendly, mas eu estava pagando ele por fora, eu simplesmente queria facilitar aqui a operação. Eu vou falar um pouco disso também aqui ainda nesse vídeo. E eu tenho feito aqui no Google Agenda um gerenciamento bem interessante utilizando a ferramenta, deixa eu olhar o nome certinho aqui, é em criar ali no canto do Google Agenda e agendamento de horários. E aí eu deixo pré-reservado, digamos assim, alguns horários, né? De segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E aí eu vou mandando esse link para os meus leads, né? Com quem eu quero fazer call de vendas, para que eles marquem as calls comigo. E eu mando o link das mentorias para os mentorados que querem marcar comigo para eles escolherem o horário dessa semana. E aí, dessa forma, eu consigo já ter pré-alocada as minhas metas, certo?
Então eu tenho de horários de call de venda, deixa eu ver quantos eu tenho hoje. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então essa semana eu vou fazer 14 calls, tá? Você não precisa trabalhar num volume tão grande quanto eu, né? Só que, pense o seguinte, a quantidade de calls de venda ela é diretamente proporcional à quantidade de vendas que você faz. Então, se você faz muita call, você vai fazer muita venda, certo? Então, tenha isso em mente, tá? Então, essa semana eu vou fazer 14 horas de call de venda, se eu conseguir preencher todos os meus horários. Se houverem horários conflitantes entre mentoria, call de vendas e tudo mais, eu tenho 3, 6 horários de mentoria disponíveis. Nas últimas semanas eu tenho entregue o quê? Entre 3 e 4 horas de mentoria todas as semanas, né? Num histórico aí olhando os últimos 2 meses. Então, dá para dizer com alguma segurança que eu vou fazer 10 horas de call de vendas, ou 9 horas, e de mentoria eu faço entre 3 e 5, certo? Entre 3 e 4, talvez. Então, ter esses links de pré-agendamento, e note que eles ficam sempre repetindo toda semana, faz com que eu tenha, dentro dessa organização específica, as metas de uma forma muito visual, sabe? Eu consigo olhar para a minha agenda e ver, poxa, tem um horário vago aqui, né? Tem um horário que eu poderia estar fazendo call de vendas e eu não estou. Significa que eu estou perdendo em vendas, eu estou perdendo em taxa de conversão, né? Honestamente, nem todo mundo vai gostar muito desse formato. Eu tenho um pouco de impressão, assim, eu tenho uma ideia de que um dos caras que eu mais admiro no digital aqui, que é o Elton Luiz, ele provavelmente não concordaria comigo nesse ponto. Porque você não precisa fazer call de vendas para vender o seu produto. Você pode fazer por meio de conteúdo, por meio de tráfego, por meio de chat no WhatsApp, por meio de ligação no telefone, que são métodos mais rápidos de fazer vendas, né? Mas, como o meu modelo de negócio ele gira em torno da minha pessoa e gira em torno de ter um acompanhamento e uma interação comigo, eu vejo que faz muito sentido eu colocar dentro da minha precificação esses horários de call de vendas. Então, a call de vendas ela não é grátis. Não é como se eu estivesse entregando uma call gratuita para a pessoa. Eu tô, né? Na prática, eu tô fazendo para ela, né, um ato de caridade ali, doando meu tempo. Peraí, deixa eu só fechar a janela, porque, cara, tem um passarinho aqui que tá me irritando. Bom, acho que deu uma escurecidinha no vídeo, mas tudo bem. Vai ser melhor para minha concentração aqui. Então, assim, essa call de vendas, ela tá inclusa dentro da minha precificação. Até porque eu sei a minha taxa de conversão. Então, eu consigo dizer quantas calls eu tenho que fazer para trazer uma venda. E dentro da minha mentoria, tem algumas entregas que são em call, né? Eu dou alguns horários para o meu mentorado para ele marcar quando ele quiser. Dentro dessa precificação, não tem só os horários da mentoria em si, mas os horários das calls de venda, tanto das que eu vendi quanto das que eu não vendi. Porque aí eu consigo repassar o custo, digamos assim, desses horários para o mentorado que de fato comprou, certo? Então, da mesma forma que um açougue, por exemplo, vai repassar no preço das carnes que ele está vendendo o preço das carnes que ele não vendeu, né, e que ele teve que jogar fora. Isso está incluso dentro desse custo, né? Quando o governo, por exemplo, aumenta imposto em 30%, o empresário vai lá e ele aumenta o preço dos produtos em 30%, porque você está repassando para o cliente aquele custo, certo? E aí você mantém a sua margem, você mantém o seu lucro igual, né? Isso, obviamente, te prejudica, porque você está dificultando a compra, mas, ao mesmo tempo, você está mantendo a sua taxa, o seu faturamento, né? Você está mantendo ali o seu lucro, né? A sua mesma margem está igual, mas está mais difícil de vender, então você foi prejudicado por isso, né? Enfim, eu estou criando umas tangentes aqui que não tem muita importância. Mas beleza. Eu acho que dessa forma, se todo mundo que está assistindo esse vídeo fizesse isso, né, tivesse um link de agendamento de calls, ou tivesse pré-reservado, né, os horários na agenda, ficaria muito mais fácil de você realmente ir lá e marcar as calls. Porque você ia sentar para trabalhar segunda-feira e olhar a sua agenda e ver que está vazia, e você ia falar assim, poxa, tá vazio, tipo, eu preciso marcar esses horários, eu preciso preencher esses horários. E isso gera o estímulo de você ir lá e prospectar, mandar mensagem para os clientes, reativar bases antigas, né, postar stories, fazer vídeos, né, criar anúncios. Porque você vai olhar a sua agenda vazia e você vai pensar, poxa, eu tenho que marcar horário, mas eu não tenho lead. Aí você vai atrás dos leads pensando em marcar esses horários. Então, eu acho que faz todo sentido você pensar
nessa sequência, nessa lógica, né? E aí eu decidi fazer isso e agora eu também fiz uma outra mudança que é que eu não estou utilizando mais o Zoom. Eu estou utilizando agora o Google Meet. Eu acho que a maior parte das pessoas não usa o Zoom mais. É um aplicativo que você tem que baixar e tal. O Meet você entra no navegador. Eu acho que facilita para call de vendas, né? Facilita para a questão da mentoria também. E ao mesmo tempo eu poupo um custo de Zoom, sabe? De ter que pagar o Calendly e o Zoom, eu já deixo tudo centralizado no Google. E fica mais barato para a minha empresa e também fica mais fácil para o meu mentorado, né? Que mais que eu posso explicar? Não sei, acho que por esse vídeo é isso, tá? Eu quis mais, enfim, passar algumas ideias, falar sobre essas metas, falar sobre essa organização. E eu acho que eu cumpri o meu propósito aqui. Um último aviso antes da gente encerrar. Se você tem interesse em aprender comigo, você pode clicar aqui no link da descrição do vídeo e você pode ou me mandar uma mensagem no WhatsApp e entrar na minha mentoria. A gente vai, obviamente, conversar sobre, eu te ofereço um horário aqui da minha agenda e tal. Eu tenho alguns horários para essa semana, inclusive. Ou, se você não quiser entrar na mentoria, não estiver preparado para ela ainda, você pode comprar o Árvore de Decisão, que é um curso, mini curso, na verdade, um mini treinamento em vendas, onde eu te passo um script para você usar nas suas calls. Esse script ele é muito interessante porque ele é dinâmico, ele forma como uma árvore assim, e você vai descendo, virando algumas chavinhas na cabeça do seu cliente até o pitch, certo? Então, nesse produto você aprende agitação de dor, cenário de céu e inferno, diagnóstico, entre outras coisas, beleza? Então, um vídeo um pouquinho diferente aí do que eu estou acostumado a fazer. Eu gostaria muito que vocês me contassem se fez sentido, se é legal, se eu deveria continuar fazendo algo assim, ou se vocês preferem um conteúdo mais voltado para aula, né? Conteúdo talvez mais técnico assim, né? Enfim, acho que por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí e a gente se vê no próximo.